gente tava falando de Alzheimer, né? E tem um caso brasileiro, cara, esse pra mim é fantástico, assim. Médico brasileiro, Mark Abreu, ele mora fora do Brasil hoje. Ele desenvolveu um sistema que também é totalmente disruptivo e impressionante, que ele basicamente está revertendo certas situações problemáticas e associadas a perdas de neurônios no cérebro, por exemplo, em relação à demência, e reativando essas correlações, né, essas ligações neurais, fazendo com que as pessoas, por exemplo, com Alzheimer, reativem aquilo que elas perderam, de uma certa maneira. Nossa. Com um procedimento que funciona da seguinte maneira. Nossa, As eu fiquei muito pessoas- curiosa. assim, é muito impressionante. Quando você vê, assim, projetos desse jeito, é difícil da gente acreditar que tem pessoas tão capacitadas para isso e que às vezes também não tem tanta visibilidade. É porque são décadas, às vezes até séculos, lidando com um problema social de tanta gente que, cara, acabou a vida assim, sem ter uma solução. E é uma coisa que não tem o que fazer, é lidar com isso até o fim. Sim. E é, de repente, chegar uma que às vezes pode nem ser a solução definitiva, mas uma luz a respeito do problema, cara, a gente já fica... Um É uma caminho, né? possibilidade, né? Você viu, fala. sem querer te interromper, só pra completar a informação, você já fala do Lógico. lance, como funciona. Como funciona. É só porque eu vi, essa semana eu vi uma matéria, eu não cheguei nem a ler, mas apareceu pra mim, que estavam estudando, ou estavam começando a implantar, sei lá, uma forma de, quando dá câncer de mama, não ter metástase, de segurar. E só a notícia eu já fiquei assim... Meu Deus, sabe? Isso é muito foda. Como eu disse, talvez não seja a solução do problema. A gente ainda precisa lutar contra a doença. Mas paliativos, como a bala, como o impedir uma metástase, caramba, velho, já é coisa pra gente comemorar muito, sabe? Demais. E assim, eu falo muito sobre isso também. O pontapé inicial ele é fundamental. O caminho, né? A movimentação, a inquietação, todo essa transformação mesmo da forma de pensar das pessoas, para tentar ir pro diferente, ir pro Sim. inovador, testar o tecnológico, é algo que não pode ser deixado de lado. É. E muitas vezes as pessoas esquecem disso. Então você falou do câncer de mama, eu vou explicar sobre o sistema, mas só pegando um gancho que eu também lembrei de um projeto interessante. Não esquece do Alzheimer. Não vou esquecer. Tem uma... Sem trocadilhos. Foi ruim, mas Não foi boa. podemos esquecer esse assunto. Pois é, mas o que acontece? Tem um sistema da USP que ela desenvolveu com inteligência artificial que ela consegue prever a progressão de câncer de mama. Nossa. Porque hoje, por exemplo, você faz exames e você tem todo um acompanhamento médico, né, profissional, para que você consiga visualizar se tem uma possibilidade daquilo ser uma glândula em um nódulo benigno, maligno, ou algo que precise ter uma atenção especial, mas é muito difícil, você nunca sabe exatamente como aquilo vai evoluir. Então as plataformas, e essa especificamente desenvolvida pela USP, está estudando isso. Como que a gente consegue juntar o que já tem passado de casos diferentes de câncer de mama, todas as patologias possíveis que já tem anexadas dentro de bancos de dados, colocar no algoritmo e falar, ó, pensa aí, qual que é a chance disso se progredir? Para essa pessoa, para esse perfil, para essa idade, para essas condições médicas. Então, pô, aí a gente fala, né? Será mesmo que a gente tem que pensar como uma tecnologia algo, né, tão assustador do ponto de vista de nos substituir ou de oferecer uma forma de, não sei, algum tipo de ameaça pra gente? Eu acho que não. Sim. Eu acho que a gente precisa mensurar, claro, e tomar muitos cuidados, mas o avanço positivo, ele é absurdo. Sim. E avanço positivo, muitas vezes, de universidades públicas brasileiras. E que não tem tanta visibilidade. Então, é bizarro quando você começa a entrar nesse aspecto e você vê como tudo isso tá muito mais presente do que a gente imagina, inclusive no nosso país. E aí, assim, voltando do Alzheimer. Como é que funciona? Então, o sistema que eu estava mencionando que faz alusão a essa reversão da questão da memória, e também ele também estuda, né, como que tem uma possibilidade de reverter quadros, por exemplo, de esclerose, que já envolvem movimentações corporais e afins, ele é basicamente da seguinte forma: a pessoa ela é colocada dentro de um equipamento, né, eles chamam lá de um tubo especial, e ela entra numa condição de temperatura que o cérebro ele vai sendo aquecido lentamente, numa situação controlada, dentro de um hospital, tudo com uma fiscalização para ver se os parâmetros estão
de acordo, né? Isso não tem nada fora. E a partir do momento que... Só desculpa, quando você diz aquecido, é literal? Literalmente, Tá. vai aumentando... É só pra eu entender se não era... Não. Ele vai sofrendo um aquecimento que o sistema promove, né? Não necessariamente o ambiente vai ficar quente, mas a pessoa começa a ter essa interação por meio do órgão cerebral Tá. e por esse aquecimento. E isso vai reativando certas proteínas presentes no cérebro dela e automaticamente fazendo com que essas pequenas partículas comecem a ser, né, reativadas. Caramba! É um procedimento que ele é muito mais complexo do que isso, eu tô transformando em palavras mais Sim, acessíveis, mas ele, por mais que seja complicado de ser explicado, ele não é tão diferente das ferramentas que a gente já tem. Então, ele utiliza de um equipamento que já existe no mercado e de uma questão que é um aquecimento, de uma proteína que já é conhecida, que está presente aqui no nosso corpo. Então, assim, é justamente a junção de o que já se tem de estudo relacionado a corpo humano, como que a tecnologia está vindo com isso e como que esses sistemas unificados podem trazer melhorias de qualidade de vida para essas pessoas. Nossa, muito doido. É muito maluco isso a gente pensar, tipo assim... Na verdade, você tem que fazer o caminho inverso no corpo, né? Pra entender como agir numa situação dessa, por exemplo. Tipo, por que aquecer? Né? É tipo assim, aonde é que tá falando? Tá faltando isso aqui. Como é que eu faço pra isso aqui reativar? Ah, ela reativa com calor. Aí, né? É o processo inverso. Sem dúvida. Nossa, é muito O doido. pessoal do chat tá doido com as informações.